Zacarias capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Pode sentar, fiquem à vontade. Irmão, se coloque nesta posição, né? Se coloque nessa história. Você entrou em um relacionamento com alguém e essa pessoa não lhe merecia. Essa pessoa não lhe merecia. Mas olha só, irmão, você investiu muito tempo, né? Investiu suas emoções, investiu até o seu dinheiro nessa pessoa, né? Deu um banho de loja, tratou, ensinou, né? Mostrou o caminho. Eu estou falando aqui de não apenas um relacionamento amoroso, mas um relacionamento qualquer. Você investiu muita coisa nesse relacionamento. E a pessoa, meus queridos, ela ficou bem de vida. Essa pessoa, ela cresceu, essa pessoa, né, sarou suas feridas, estava tudo certo. Aí quando estava tudo certinho, né, como minha mãe diz, com o pescoço duro, né, já ajeitou o pescoço assim, aí o que foi que fez com você? Simplesmente disse: você é uma pessoa legal, mas não é tempo de eu estar com você. Ainda usou um versículo de Eclesiastes capítulo 3, né, de dizer assim: há tempo para tudo, então não é tempo de eu estar com você. Como é que você se sentiria, irmão? Obrigado, meu querido. Como é que você se sentiria? Não é? Eu sou bem sincero aos irmãos, né? Eu diria para essa pessoa o seguinte: não foi tempo de eu lhe ajudar, né? Eu não deveria ter lhe ajudado. Não é assim, irmãos? Eu ficaria profundamente triste e nunca mais queria nem olhar na cara dessa pessoa, porque houve um investimento, né, irmão? Quando eu falo de investimento, não estou falando só financeiro, mas emocional, afetivo, né? E de repente a pessoa simplesmente diz assim: não é o tempo de eu estar com você, não é o tempo, tchau, não é? Irmão, como é que você se sentiria? Se coloque nessa posição, como é que você se sentiria? Meus queridos, foi exatamente isso que o povo de Israel fez com o Senhor. Amém, amados? Neste versículo, né, que nós lemos aqui, o Senhor, Ele está conclamando o seu povo a retornar. Mas para que nós entendamos o que Deus está querendo dizer para nós, é necessário nós entendermos um pouco do contexto da história. Irmãos sabe que houve um cativeiro babilônico, o povo foi levado cativo lá para a Babilônia, passou 70 anos, Deus havia usado o profeta Jeremias e diz assim: olha, vocês passarão 70 anos de cativeiro. Não foi assim, irmãos? E eles passaram 70 anos e foi muito difícil para eles, afastados da sua terra, né, como prisioneiros, apesar de que muitos deles acabaram se dando bem, acabaram, né, conseguindo uma boa renda lá mesmo na Babilônia, mas mesmo assim eles estavam afastados. Mas olha só o que é que Deus fez, irmãos. Deus levantou o povo persa, né, um rei chamado Ciro, e invadiu lá a Babilônia e tudo mais. E aí, irmãos, houve um decreto do rei Ciro dizendo: voltem para a sua terra. Amém, irmãos? Porque só Deus pode fazer uma coisa dessas, né, irmãos? E olha só, meus queridos, eles voltaram para a sua terra, e quando chegaram lá, encontraram, irmãos, uma Jerusalém destruída, né, pela guerra, os muros queimados, as portas derribadas, o templo estava destruído. Olha só que coisa, irmãos. E eles começaram a erguer o templo, eles começaram a fazer uma obra grandiosa, né, no templo. Não era como o templo anterior, o templo de Salomão, mas era um templo que dava para eles adorarem ao Senhor. Mas o que foi acontecendo, irmãos? Foram se passando os dias, e aí, meus queridos, eles simplesmente foram deixando para lá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eles simplesmente foram deixando para lá. E aí, irmãos, chegou um momento que cada um ficou preocupado consigo mesmo. Cada um começou a preocupar-se com seus próprios problemas. E chegaram a dizer: irmãos, olha, não é tempo de nós estarmos preocupados com as coisas do Senhor. Vamos nos preocupar conosco, depois a gente vê essas coisas do Senhor. Irmãos, passaram-se 15 anos, Deus levantou 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Quem foram, irmãos? Ageu e Zacarias, os 2 irmãos tinham a mesma mensagem, os 2 livros se
complementam, porque na verdade, meus queridos, Deus queria que o povo voltasse para Ele. Não era só para construir um prédio para adorar o Senhor, mas que o povo retornasse para Ele. Aí você pode estar pensando assim: o que é que essa mensagem tem a ver comigo? Irmãos, essa mensagem tem a ver conosco, porque hoje, irmãos, eu consigo ver a nossa nação nesse mesmo contexto. As pessoas têm o Senhor nos lábios, mas estão paulatinamente se afastando dEle. Os irmãos entende o que eu estou falando, irmãos? As pessoas cantam louvores, as pessoas desempenham alguns trabalhos na igreja, mas mesmo assim estão se afastando dele. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que o Senhor, Ele está conclamando o seu povo: voltem para mim, porque eu voltarei para vocês. É um chamado do Senhor para conosco. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não é como eu, Deus não é como você. Porque, como eu falei aqui, uma pessoa que agisse assim comigo, eu não queria nunca mais ver. Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor está chamando a mim e a você: ei, o que houve? Porque você se afastou, porque você começou a dar mais prioridade a outras coisas, afastando-se de mim. É tempo de voltar, porque eu nunca deixei você e eu não quero que você me deixe. Nessa noite, meus queridos, essa é a mensagem de Deus para nós. Mas, irmãos, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É nós não estarmos cientes da nossa condição. E essa era a condição do povo. O povo achou assim: o templo estava na metade. Bom, o templo está na metade, em outro momento nós vamos construir. É tempo agora de a gente pensar na gente. Os irmãos estão entendendo? Eles achavam que estava tudo certo, irmãos, porque tinham voltado para Jerusalém. Eles achavam que estava tudo certo, porque ninguém tinha morrido, né? Nessa volta, né? Ninguém tinha morrido, estava tudo certo. Tinha muitos deles que estavam até bem abastados, cheios de dinheiro. Irmãos, a pior coisa para um doente é não reconhecer a sua doença. É ou não é, irmãos? Porque, irmãos, quando o doente não reconhece a sua doença, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas até chegar à morte. Não é assim, irmãos? Se eu sei que eu estou gripado e tem ali um remedinho, irmãos, um Cimegripe, eu digo: não, mas eu não estou gripado, eu estou morrendo de espirrar coriza e lá vai. Não, mas eu não estou gripado. Irmãos, essa gripe vai evoluir, né? Vai chegar numa coisa pior e pode chegar até a morte. O problema, meus queridos, é que muitas vezes nós somos assim. A gente não reconhece, não é, o nosso estado. E olha só, irmãos, por um tempo eu andei com umas pessoas dos Alcoólicos Anônimos. Eu nunca fui alcoólico, né? Eu nunca fui uma pessoa dessa, mas eu andei com eles, né? Eu vi como é que era o trabalho dele, trabalho fantástico. E eu conversando com um dos diretores, né, daqui de Mangabeira, e ele disse assim: meu irmão, sabe quando é que a gente começa a trabalhar com um alcoólico? Quando ele reconhece que é um alcoólico. Enquanto ele não reconhecer, não adianta. E isso acontece geralmente, sabe quando, irmãos? Numa ressaca moral. Olha só, aconteceu alguma coisa, né, com ele, por causa da bebida. Aí no outro dia, eu nunca fui alcoólico, mas tive diversas dessas ressacas morais. No outro dia eu dizia: nunca mais eu vou beber. Graças a Deus, 99% dos irmãos que aqui estão nunca beberam. Mas eu e o irmão Luciano, nós sabemos do que estamos falando, né? No outro dia, a primeira coisa é dizer: nunca mais eu vou beber. Não é assim? Porque é uma ressaca moral. E é nessa ressaca moral que os alcoólicos anônimos chegam e querem fazer com que eles reconheçam que são alcoólicos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos reconhecer que nós paulatinamente fomos nos afastando do Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? Nós continuamos nos identificando como crentes, nós continuamos cantando louvores, nós continuamos frequentando a igreja, mas muitas vezes nós vamos nos afastando. E nessa noite, essa palavra, irmãos, é de um Deus bondoso que chama de volta. Ei, eu não quero só religião, não. Eu não quero que você cante louvores sem ter a experiência de me ter no seu coração.
Eu não quero que você frequente uma igreja, mas que você esteja apenas de corpo presente e a sua alma bem longe. Eu quero um relacionamento com você, porque Deus não quer religiosos, Deus quer filhos. Filho, meu irmão, tem uma intimidade grande com seu pai, ou não é? Com seus pais, não é? Senta no colo, beija, brinca, não é assim, irmãos? Mas quando o filho se afasta, graças a Deus, nenhum dos meus filhos fez isso, mas eu já tive amigos, irmãos, que se afastaram dos pais por muitos motivos. É uma coisa terrível, irmãos. É um abismo que se abre, não é? Que tudo que um diga incomoda o outro. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E muitas vezes, meus queridos, é o que acontece com o crente. O crente continua se identificando como crente, continua frequentando a igreja, mas muitas vezes quando Deus fala até incomoda. Não, mas isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Não reconhece, mas nessa noite, irmãos, há uma chamada para restauração. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido, e a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é reconhecer o afastamento. E, irmãos, pode ter certeza que quem está falando aqui é uma pessoa que tem conhecimento de causa, porque em alguns momentos da minha vida, eu sempre fui, irmão, desde que eu recebi Jesus em 1992, sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, sempre trabalhei muito, mas houve períodos da minha vida que mesmo trabalhando, mesmo tendo cargos na igreja, mesmo tocando em ministério de louvor, evangelismo, missões, os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Pregando, mas houve um tempo, meus queridos, que paulatinamente eu comecei a me afastar e não reconheci, achava que estava tudo bem, porque eu estava cumprindo rituais. Mas um dia, irmãos, eu me deparei com uma mensagem como essa que eu estou pregando nessa noite, dizendo: não é isso que eu não quero pro forma, eu não quero a forma, eu quero a intimidade. Essa é a mensagem de Deus para nós, irmãos. E olha só, meus queridos, houve um outro período da história em que Salomão levantou um grande templo, não é assim, irmãos? Primeiro templo, aquele grande templo, suntuosíssimo. Irmãos, e olha só que coisa tremenda. Na inauguração desse templo, Deus já estava prevendo, logicamente, Ele sabe de todas as coisas, Ele estava prevendo o afastamento do povo. E Ele disse, aquele texto que nós conhecemos muito, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer para a restituição é reconhecer o nosso afastamento. E o que nós temos que fazer, irmãos, é justamente esse: nos converter dos nossos maus caminhos. Converter dos maus caminhos, irmãos, quer dizer nos afastar daquilo que tem nos afastado do Senhor. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Porque tem muitas coisas que chegam sorrateiramente na nossa vida, a gente nem percebe, mas essas coisas têm o poder de, paulatinamente, ou seja, devagarzinho, ir nos afastando do Senhor. E hoje, nessa noite, enquanto eu estou ministrando, você está dizendo: mas será que aquilo é aquilo que tudo que tem me afastado do Senhor, meu irmão, é pecado? Os irmãos entendem? Tudo que te afasta de Deus não agrada a Deus. E o Senhor diz: converter dos seus maus caminhos. Irmãos, essa palavra converter no grego é uma palavra muito importante chamada metanoia. E sabe o que quer dizer metanoia? Quer dizer uma mudança total, tanto de pensamento quanto de atitude. Não vai adiantar nada, irmãos, eu apenas dizer: realmente isso é errado, mas continuar fazendo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A metanoia, a conversão verdadeira, o arrependimento verdadeiro é aqui e nas ações. É na mente, é no coração e nas atitudes. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a metanoia diferente. Essa é a metanoia total que Deus quer do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu sei que essa palavra converter, ela agride, né? Ora, eu já sou convertido. Mas os irmãos entendem, meus queridos, que muitas coisas vão nos afastando do Senhor. E a conversão é justamente isso. É quando o homem está andando para um lado, mas aí Deus diz: opa, não é por aqui, é por aqui. Isso é conversão. Os irmãos entendem, meus queridos? E nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele está nos chamando para que nós possamos, de fato, ter um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento, irmãos, eu quero lembrar a você que é diferente do remorso.
Porque o remorso é aquele sentimento, né, tremendo. Geralmente é quando você é descoberto, né, quando nós somos descobertos, fazendo algo errado, aí tem aquele remorso, eita, descobriu agora, o meu nome vai ser manchado. Geralmente tem um remorsozinho envolvido nisso, mas o arrependimento, irmãos, ainda que você não seja descoberto, né, por ninguém, nem por nada, mas sabe que Deus está te vendo, o arrependimento verdadeiro causa mudança de vida total. Isso é arrependimento, meus amados. E eu sei que tem pessoas dizendo, não, mas não é comigo. Mas não pode, eu sei que tem pessoas online que também estão dizendo, não, mas não é bem assim não, irmãos. Mas existem sintomas, meus queridos, que nos mostram que paulatinamente nós vamos nos afastando do Senhor. Quer ver, irmãos? Quando as coisas de Deus já não nos interessam mais. Isso é um sintoma. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Quando as coisas do mundo nos interessam mais do que as coisas de Deus. Isso, logicamente, é um sintoma que nós estamos nos afastando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é um sintoma, meus queridos. Quando a prática de oração não faz mais sentido. Quando alguém chega e diz, orar para quê? Mas porque orar, ele já sabe. Irmãos, oração é ter intimidade com Deus. Não está entendendo, irmãos? E quando essa prática já não é mais atrativo para nós, tem algo errado. Amém? Irmãos, quando ter comunhão com os irmãos em Cristo também já não me interessa mais, né? Estar no meio dessa comunhão não me interessa mais. Isso é um sinal, irmãos, que nós estamos nos afastando. Quando aqueles que são de fora, os incrédulos, nos interessam mais estar com eles do que estar com o povo de Deus, tem algo errado. Vocês vão estar entendendo, irmão? Porque é lógico, meus queridos, nós temos a carência de estar perto de um irmão que professa a mesma fé, que tem os mesmos problemas, que vai orar junto com você, que vai chorar junto com você. Os irmãos entendem que você vai ajudá-lo e que ele vai te ajudar. Há uma carência, mas quando a gente está nem aí, né, eu já vi muito crente dizer, mas aquela pessoa é melhor do que muito crente, não é? Tem pessoas lá de fora, irmão, seus irmãos em Cristo estão sendo ministrados aqui pela palavra. Aqui a nossa igreja, irmãos, é cheia de problemas, ou não é? Cheia de pessoas assim, imperfeitas, a começar pelo pastor. De todos aqui reunidos, irmãos, eu sou o mais imperfeito de todos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Eu conversava com alguém essa semana, e alguém dizia assim, mas aquela pessoa tem defeito, né? A gente tem que aceitar, não aceito muito, mas tem que aceitar. Eu disse para essa pessoa, olha, ela tem que aceitar os teus defeitos, assim como os seus. Porque assim como você tem defeito, ela também. Então, assim como você tem que aceitar os dela, ela tem que aceitar os teus também. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, essa é a simbiose de trabalhar na igreja, de ser, né, membro de uma igreja. E quando isso já não mais nos interessa, tem algo errado. Quando a gente se interessa em estar mais com pessoas que não professam a sua fé, tem algo errado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, quando nós damos mais prioridade a tudo e as coisas de Deus ficam por último, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Os irmãos entendem, irmãos? Quando tudo é prioridade, menos as coisas de Deus, irmãos, tem alguma coisa errada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas olha só, meus queridos, o Senhor nessa noite, Ele nos conclama, Ele nos chama, Ele nos dá uma promessa, meus queridos, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É uma promessa do Senhor. Não é Ricardo Castro que está dizendo para você, é Deus, a sua palavra está dizendo, se você mudar a sua mente e querer voltar, eu estou disponível. Olha que coisa, irmãos, o Senhor nesta noite, Ele está nos convidando, e Ele quer, irmãos, que essa conversão não seja só de lábios, não seja só de lágrimas. Irmãos, eu sei que muita gente diz assim, esse cara é muito cru, é muito cético, não é? Porque tudo, né, diz que a lágrima não muda não, irmão. Porque eu já vi muita gente morrer de chorar, eu já vi ministro de louvor morrer de chorar, assim, de trás da bateria, aquela coisa linda e maravilhosa. Terminou o culto, foi para o motel com a namorada, deve ter ido chorar lá, não sei o que foi que ele foi fazer lá. Mas os irmãos estão entendendo, irmão, não muda muita coisa não. Mas sabe o que é que muda, meu irmão? A conversão verdadeira. Essa muda. Irmãos, eu já vi pessoas virem à frente. Eu era coordenador de missões. Houve um congresso de missões que eu e minha esposa fizemos. Eu não era nem pastor na época, eu era só diácono, mas fizemos um congresso de missões. No final do congresso, meus queridos,
meio mundo de jovem na frente, aquela coisa, jovem tudo abraçado assim, cantando aquela música, né? De 4x1, como é? Eu tenho um chamado, e o choro com a moléstia. Eu digo, eita, domingo que vem o evangelismo. Sabe quem apareceu, meu irmão? Eu e o outro irmão só. Ninguém foi. Aquele choro serviu de quê? Os irmãos estão entendendo? A emoção tomou conta. Era gente falando de língua, aquela coisa maravilhosa. Nada aconteceu. Mas olha só, irmãos, o que é que Deus diz para nós nessa noite. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Irmãos, isso pode até envolver lágrimas, possivelmente envolva lágrimas. Quando eu falo assim, irmãos, não sabem que eu sou uma pessoa extremamente chorona, mas eu sei que as minhas lágrimas não comovem o Senhor não, se não houver conversão do meu coração. Os irmãos entendem? Se eu estou só envolvido por um hino bonito, né, uma palavra maravilhosa, mas essa palavra não entrou aqui, não me converteu, não serve de nada. O Senhor diz, porque se voltarão para mim de todo o coração. Essa conversão, meus queridos, tem que ser de todo o coração. Os irmãos entendem? Porque hoje, irmãos, a geração de hoje é uma geração de cima do muro. Nem é de lá e nem é de cá. Os irmãos entendem? Vem para a igreja um dia por semana e pronto, né? Pronto, já fiz tudo que eu deveria fazer. O resto da semana é bicho solto, né? Faz de tudo tal, e se mete em tudo. Aí no domingo está lá, em cima do muro. Mas o Senhor, irmãos, Ele diz para nós, eu não quero você de cima do muro, eu quero você comigo. Torne-se para mim, eu me tornarei para você. Amém, meus amados? Primeira coisa que nós temos que fazer é começar a priorizar as coisas de Deus. Aquele versículo famosíssimo que nós sempre citamos, não é? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você note que tem um verbo aqui, o verbo buscar. Então tem uma ação da sua parte. Deus está nessa noite te chamando, Ele está te dando força, Ele está tocando no teu coração, mas tem que ter um movimento seu, é o buscar. Os irmãos entendem, irmãos? Tem que haver uma vontade sua envolvida. Se você quer, Deus quer. Eu vou dizer de novo para ficar bem enfatizado no seu coração. Se você quer, Deus quer. Amém, queridos? Nós devemos cultivar uma vida de oração. Irmãos, isso não é custoso. Isso não é dolorido. Não, meu irmão. Porque a Bíblia diz, né? Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Orai sem cessar. E orar sem cessar, meus queridos, é você ter um momento a sós com Deus em oração. Eu sei que muitas vezes você não vai poder dobrar os joelhos. Bom é quando nós oramos de joelhos dobrados. Eu tenho saudade do tempo que eu conseguia orar de joelhos dobrados. Mas se não consegue, ore sentado. Se não consegue, ore deitado. Se não consegue, ore andando. Ore no ônibus. Mas esteja em oração com Deus. Isso não é dolorido não, meu irmão. Deus te ouve. Você sente falta de pessoas para te ouvir? Você sente falta? Eu sou rodeado de muitas pessoas que me amam, mas tem coisas que eu não consigo falar. Chega aqui, eu não consigo dizer. Mas a Deus não, meu irmão. Ele sabe. E eu converso com Ele. E mais interessante ainda, Ele conversa comigo. Eu não escuto a voz dEle, mas eu sinto Ele falar aqui. É o mais importante. Irmãos, vivamos em oração. E nós devemos abandonar, como eu já falei, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Seja o que for, meu irmão, está te afastando do Senhor, está roubando a tua fé, está roubando o teu ímpeto de estar realmente relacionado com o povo de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Se afasta. Pode ser o que for, meu irmão, pode ser o que for, se afaste. Podem ser pessoas, pode ser situações, pode ser o que for, se afaste. Porque é como Jesus falou, irmãos, melhor é, né? Diz assim, né? Arranca. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca, né, de ti. Não faço não, pelo amor de Deus, é só uma metáfora, né? Arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor você entrar assim, ó, caolho no céu, do que com os dois olhos ir para o inferno. Os irmãos entendem? Porque naqueles tempos, meu irmão, trabalhar sem um olho era quase impossível. Mas ele disse, é melhor você ir com um olho só ir para o céu, do que com os dois ir para o inferno. Se te afasta do Senhor, realmente
rechaça da tua vida. Mas, irmãos, eu quero, para terminar nessa noite, eu ainda tenho 2 minutos. Eu quero só dizer a você o seguinte, meus queridos. Existe, eu não sei se meu relógio está atrasado, o meu falo aqui tem 2 minutos. Mas olha só, irmãos, existe uma promessa de restituição. Eu vou dizer de novo, uma promessa de restituição. Eu sei, meu irmão, que você perdeu algumas coisas. Eu sei, meu irmão, que está difícil. Mas sabe por quê? É Deus te dando sinais. Está dizendo assim, ei, acorda, eu quero você de volta. Leia o livro de Ageu, lá no 1º capítulo o Senhor diz, vocês tentam e não conseguem, porque sou eu que fechei a porta. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas há uma promessa de restituição. E quando Deus restitui, meu irmão, o nosso Deus, ele é superabundante. É uma medida, né, cheia, socada, sacudida. Não é assim, meu irmão? Para caber mais, porque o nosso Deus é assim. Eu quero só ler um versículo, parte de um versículo, para você. Quando ele fala para o seu povo, se vocês voltarem para mim, restituirei os anos que foram consumidos. Há uma promessa de restituição para nós, meu irmão. Há uma promessa de você ter não apenas coisas físicas, materiais, mas muito mais do que isso. A andar na dimensão do céu, a andar na dimensão espiritual, a andar em outra dimensão, na esfera dos milagres. Você está entendendo, meu irmão? É você andando e Deus fazendo milagres, porque a Bíblia diz, os sinais acompanharão aos que creem. Meus amados, eu estou lendo alguns livros, meus queridos, sensacionistas, mas eu estou lendo, eu queria muito crer no que eles escrevem, mas eu não consigo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que creem. A Bíblia diz em Joel, meu irmão, que os sonhos serão para os velhos. Não é assim, meu irmão? Os jovens profetizarão, as minhas filhas e os meus filhos. Meu irmão, se nós nos voltarmos ao Senhor, essas promessas são todas para nós. Nós vamos sonhar na dimensão do Espírito, nós vamos profetizar, falaremos em novas línguas. Não é assim que está na palavra, meu irmão? Então, meus queridos, há uma promessa de restituição. Que eu e você possamos ser restituídos. Porque essa mensagem de Zacarias, meus amados, ela ecoa nessa noite nos nossos corações. Tornem para mim e eu me tornarei para vocês. O chamado de Deus é para a restituição. E ele é válido para todos os tempos. Assim como Israel se afastou do Senhor, mas quando voltou, Deus restituiu tudo. Assim será conosco. Nessa noite, meu irmão, não deixe essa mensagem chegar no seu coração de maneira diferente, não. Receba como palavra do Senhor, como Bíblia, como uma mensagem de Deus para mim e para você, porque essa mensagem serve para mim. Eu preciso voltar para o Senhor. A cada dia eu preciso entrar mais na presença dEle. A minha devocional é pouca, eu preciso de mais. Os irmãos entendem, meus amados? Eu tenho essa necessidade na alma, e eu sei que você tem. Então não deixe isso passar não, meu irmão. Converta-se ao Senhor, que essa metanoia possa tomar o nosso coração e possa ter realmente uma diferença, que nós possamos responder a esse chamado, amém? Reconhecendo o nosso afastamento, nos arrependendo sinceramente e buscando a face do Senhor. Aí Deus vai restituir tudo que foi perdido. Amém, amados? Eu quero terminar essa ministração nessa noite cantando aquele louvor.